Era o casamento mais esperado do ano. O jovem e carismático David Crawford, herdeiro de uma das fortunas mais conhecidas de Nova York, estava prestes a se casar com Catherine Monroe, uma socialite que parecia ter nascido para viver sob os holofotes. A cidade inteira parecia respirar o evento, e a mídia não falava de outra coisa. Tudo estava perfeitamente planejado: flores exóticas, um vestido exclusivo de uma renomada estilista francesa e convidados que incluíam as maiores personalidades do país. Mas, naquele dia, algo pairava no ar. David estava nervoso. Na verdade, nervoso era pouco para descrever o que sentia. Ele estava agitado, quase sufocado. Era como se, naquele instante, a perfeição que tanto buscava estivesse desmoronando por dentro. Ele olhou-se no espelho enquanto ajustava o terno. Estava impecável, como sempre, mas algo em seu olhar revelava um tumulto. Pegou as chaves do carro, mesmo com seu motorista à espera. Precisava de um momento sozinho, só ele e seus pensamentos. Precisava respirar. Enquanto dirigia pelas movimentadas ruas de Nova York, sua mente corria mais rápido do que o carro. Isso é o que você sempre quis, não é? Ele se perguntava. Desde criança, ele sabia que um dia teria tudo: dinheiro, fama, poder. Mas por que então ele sentia que faltava algo? Catherine era linda, sofisticada, a parceira ideal para alguém como ele. Mas, cada vez mais, ele questionava se a conexão entre eles era realmente profunda ou apenas uma projeção perfeita para o mundo. David apertou o volante, tentando afastar as dúvidas que o consumiam. Enquanto atravessava um cruzamento, foi repentino demais. Ele sequer teve tempo de reagir quando um caminhão, em alta velocidade, surgiu à sua esquerda. O impacto foi brutal, o barulho ensurdecedor. Em um segundo, tudo o que ele conhecia desabou. No hospital, a correria era intensa. David foi levado às pressas para a sala de emergência, seu corpo inerte, com ferimentos graves. Catherine chegou ao hospital logo depois, ainda em seu vestido branco deslumbrante, que agora parecia uma cruel lembrança do que aquele dia deveria ter sido. Lágrimas escorriam por seu rosto impecavelmente maquiado, enquanto ela encarava o homem que estava prestes a se tornar seu marido. Por favor, David, acorde. Você tem que acordar, ela sussurrava, segurando a mão dele, como se suas palavras pudessem trazê-lo de volta à realidade. Os médicos fizeram o que podiam. Fraturas múltiplas, trauma craniano severo. O veredicto: coma. As palavras ecoaram pelos corredores frios do hospital, atingindo Catherine como um golpe. A princípio, sua tristeza parecia autêntica. Ela chorou, abraçou os familiares e amigos que vieram prestar apoio, e até mesmo passou noites ao lado do leito de David, segurando sua mão inerte. Mas, à medida que os dias se transformavam em semanas, a impaciência de Catherine começou a aparecer. Em uma dessas visitas, ela observava o corpo imóvel de David, cercado por máquinas que mantinham seus sinais vitais constantes. Isso não é justo, murmurou, passando as mãos pelos cabelos. Todo o nosso futuro, todos os nossos planos. Por quanto tempo eu vou ter que esperar? Era a primeira vez que ela permitia que seus sentimentos verdadeiros emergissem. Enquanto isso, no hospital, uma nova enfermeira começava seu turno na ala de cuidados intensivos. Emily Baker era conhecida por sua dedicação e por sempre ir além do que era esperado. Quando ela foi designada para cuidar de David, algo dentro dela mudou. Ele não era apenas mais um paciente, havia algo na história dele, algo em seus olhos, mesmo fechados, que a tocava de forma profunda. Ela soube que ele não era apenas um milionário em coma. Ele era um homem que, assim como qualquer outro, merecia cuidado, atenção e, talvez, um pouco de esperança. No início, seu trabalho era puramente profissional. Verificar os monitores, ajustar os aparelhos, garantir que ele estivesse confortável. Mas, aos poucos, conforme os dias passavam, Emily começou a sentir algo mais. Sentia que, de alguma forma, David podia ouvi-la, que sua alma ainda estava ali, lutando para voltar. Durante seus turnos noturnos, quando o hospital parecia suspenso no tempo, Emily sentava ao lado de David e conversava com ele. Ei, David, ela começou, em uma noite particularmente silenciosa. Eu não sei se você pode me ouvir, mas eu quero acreditar que sim. Hoje foi um dia longo, sabe? Mas eu estou aqui, e vou ficar.
Acho que você já sabe disso. Ela riu um pouco, mesmo sabendo que ele não podia reagir. Eu trouxe algumas flores. Não sei se gosta de rosas, mas achei que o quarto precisava de um toque mais alegre. À medida que os dias viravam semanas, Emily sentia que estava criando um laço invisível com David. Era estranho, afinal ela nem o conhecia antes do acidente. Mas, de algum modo, ele parecia uma parte de sua rotina, de sua vida. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa: enquanto ele lutasse para sobreviver, ela estaria lá. E enquanto Emily permanecia ao lado de David, Catherine, agora quase ausente do hospital, viajava de evento em evento, tentando preencher o vazio deixado pela ausência de seu noivo. Seus pensamentos já não estavam em David. Mas o coração de Emily estava. E, mal sabia ela, aquela jornada de cuidados que havia começado de forma tão simples, se tornaria algo muito mais profundo do que jamais poderia imaginar. Os dias no hospital pareciam se arrastar, especialmente para Emily. Cada turno era uma mistura de rotinas silenciosas e momentos onde ela se permitia nutrir uma esperança quase irracional de que David acordaria. O quarto de David estava sempre impecável. Emily tinha um cuidado especial em manter o ambiente o mais agradável possível, com flores que ela mesma trazia e pequenos detalhes que faziam o lugar parecer menos estéril. Enquanto isso, Catherine, que no início vinha quase diariamente, agora aparecia raramente. Suas visitas eram breves e sem emoção. Ela entrava, dava uma olhada rápida em David, conversava alguns minutos com os médicos e logo saía apressada, sempre com uma desculpa pronta. Tenho um evento beneficente amanhã, não posso faltar. Eles contavam comigo há meses, dizia ela ao médico certa tarde. Me liguem se houver alguma mudança, mas preciso seguir com a minha vida. Para quem observava de fora, como Emily, ficava claro que a presença de Catherine ali se tornava cada vez mais mecânica. Era como se David não fosse mais parte de seus planos. Em uma dessas visitas, Emily cruzou com Catherine no corredor. Ela estava vestida de forma impecável, como sempre, com um vestido elegante e uma bolsa de grife pendurada no ombro. Catherine olhou para Emily, claramente reconhecendo-a de suas outras visitas. Você é a enfermeira que cuida de David, certo? Perguntou Catherine com um olhar distante. Sim, sou eu. Tenho cuidado dele desde que foi internado. Acha que ele ainda pode ouvir as coisas? Perguntou Catherine, sem realmente parecer interessada na resposta. Emily hesitou. Era uma pergunta difícil, pois ninguém sabia ao certo o que se passava na mente de David. Eu gosto de acreditar que sim, respondeu ela calmamente. Às vezes, pacientes em coma podem ouvir e sentir o que acontece ao seu redor. Por isso, continuo conversando com ele, mesmo que não haja uma resposta. Catherine fez um gesto leve com a cabeça, mas parecia mais concentrada em seus próprios pensamentos do que na explicação de Emily. Bom, espero que ele acorde logo. Isso tudo é tão complicado. Eu tinha tantos planos, disse Catherine, olhando pela janela do hospital, como se estivesse imaginando sua vida sem a presença de David. Ela então deu um último olhar superficial para a porta do quarto e saiu, deixando Emily sozinha, refletindo sobre o vazio das palavras de Catherine. A cada visita escassa de Catherine, a distância emocional entre ela e David se tornava mais evidente. Não que ela não se importasse de todo, mas sua vida luxuosa e suas obrigações sociais sempre pareciam mais importantes. Era quase como se ela estivesse tentando se convencer de que, sem David, sua vida ainda poderia seguir brilhando. E, de fato, ela seguia. Catherine foi vista em eventos de gala, em festas exclusivas, sempre sorrindo para as câmeras, como se nada tivesse mudado. Por outro lado, Emily passava horas ao lado de David, lendo histórias em voz baixa, tocando suavemente suas mãos, esperando que, de algum modo, ele pudesse sentir sua presença. Ela trazia flores frescas para o quarto todas as semanas, criando uma atmosfera mais acolhedora em meio à frieza dos equipamentos médicos. As histórias que ela lia eram escolhidas com cuidado. Uma vez, ela trouxe um livro de aventura. Sei que você não pode responder, David, mas esse livro aqui é cheio de desafios e conquistas. Eu acho que você iria gostar. E com um sorriso no rosto, ela começou a ler. Conforme o tempo passava, Emily não conseguia mais negar o vínculo que estava criando com David.
Embora ele estivesse imóvel e silencioso, ela sentia uma conexão crescente, algo que ia além do simples cuidado profissional. Ela começou a conhecer seus gostos, suas preferências, por meio dos relatos que ouvia dos médicos e familiares que apareciam vez ou outra. Ele era um amante de esportes radicais, sempre em busca de adrenalina. Era um homem que gostava de se sentir no controle, mas que agora estava à mercê de seu próprio corpo adormecido. Uma noite, depois de um longo turno, Emily estava especialmente cansada, mas se recusava a deixar o hospital sem antes passar pelo quarto de David. "Ei, David, aqui estou eu de novo", disse ela com a voz suave enquanto ajeitava as flores no vaso. "Hoje foi um dia longo, viu? Espero que você esteja descansando. Tenho certeza de que, quando acordar, vai querer contar tudo sobre suas aventuras para quem estiver ao seu lado. E eu espero estar aqui para ouvir." Ela se sentou na cadeira ao lado da cama, olhando para ele por alguns instantes. O silêncio era pesado, mas já fazia parte da rotina de Emily. "Sabe, David, acho que você teria gostado de conhecer meu irmão. Ele é um pouco como você, e sempre buscando algo novo, algo empolgante. E eu só queria que você soubesse que, enquanto estiver lutando aí dentro, eu vou estar aqui, torcendo por você." Emily sabia que suas palavras poderiam nunca ser ouvidas, mas o simples ato de falar com ele dava-lhe uma sensação de propósito. Ela não sabia o que estava acontecendo dentro da mente de David, mas sentia, no fundo, que ele não estava completamente perdido. E essa esperança, por menor que fosse, a mantinha ao seu lado dia após dia. Com o passar das semanas, o contraste entre a vida de Catherine e a dedicação de Emily ficou ainda mais evidente. Enquanto Catherine viajava, participava de festas e mantinha sua vida social ativa, Emily estava ao lado de David, fiel, acreditando em algo que nem os médicos podiam garantir. Ela continuava a cuidar dele com a mesma dedicação, sem esperar nada em troca, apenas motivada pela fé de que ele, de alguma forma, podia sentir sua presença. E, em algum lugar no fundo da mente de David, perdido entre o vazio do coma e a realidade, talvez ele estivesse ouvindo tudo. Depois de meses de uma rotina quase sempre previsível, a vida no hospital estava prestes a mudar de forma inesperada. Naquela manhã, Emily sentia algo diferente. O ambiente parecia mais carregado de tensão, quase como se algo estivesse prestes a acontecer. Ao entrar no quarto de David, ela cumpriu o mesmo ritual de sempre, ajustando o travesseiro e verificando os monitores. Ela então se sentou ao lado da cama, segurando um dos livros que tinha trazido. Ajeitou-se na cadeira e, como de costume, começou a ler em voz baixa. "Hoje, escolhi um clássico para você, David. Acho que vai gostar. Sempre imagino que você é o tipo de pessoa que se identifica com os heróis dessas histórias." Enquanto lia, percebeu algo que a fez parar abruptamente. Os dedos de David se moveram levemente. Ela piscou várias vezes, tentando entender se o que viu era real ou apenas fruto de sua imaginação. Levantou-se devagar, aproximando-se mais da cama, o coração acelerado. "David, você está me ouvindo?" Mais um movimento. Desta vez, um leve tremor nas pálpebras. Emily sentiu a respiração acelerar. Seu coração disparava de uma forma que ela jamais imaginou possível. Ela pressionou o botão de emergência para chamar os médicos, mas, ao mesmo tempo, não conseguia desviar os olhos de David. "David, sou eu. Emily. Você consegue me ouvir? Se puder, tente apertar minha mão." Com os olhos ainda fechados, a mão de David se mexeu lentamente, apertando os dedos de Emily com uma força fraca, mas intencional. Lágrimas encheram os olhos dela, e a emoção era quase impossível de conter. O que parecia um milagre estava acontecendo diante dela. Os médicos entraram apressados no quarto, verificando os sinais vitais e observando atentamente os sinais de consciência. Aos poucos, David foi abrindo os olhos. Primeiro, piscando com dificuldade, ajustando-se à luz do quarto. Ele parecia confuso, perdido entre o que era real e o que sua mente, até então adormecida, ainda estava tentando processar. Onde estou?" murmurou ele com a voz fraca e rouca. Um dos médicos se aproximou, explicando com cuidado que ele estava no hospital e que havia passado quase um ano em coma após um grave acidente. David parecia absorver a informação em fragmentos, sem conseguir processar tudo de uma vez. Ele olhou ao redor, buscando algo familiar.
Sua cabeça girava de perguntas. Foi então que seus olhos pousaram em Emily, que estava ao lado da cama, com uma expressão de emoção misturada com alívio. Quem é você?" perguntou David, ainda mais confuso. Emily, com a voz trêmula e um sorriso emocionado, deu um passo à frente. "Sou Emily. Emily Baker. Eu sou uma das enfermeiras aqui no hospital. Tenho cuidado de você durante todo esse tempo." David piscou algumas vezes, tentando ligar os pontos. Nada daquilo fazia sentido. Sua mente estava embaçada, mas uma coisa era clara: essa mulher, Emily, era uma estranha para ele. E Catherine? Onde ela estava? "Catherine, onde está Catherine?" perguntou ele, ainda com dificuldade de falar. O silêncio que se seguiu foi palpável. O coração de Emily apertou. Ela sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparada para a realidade fria que precisava ser dita. Ainda assim, ela respirou fundo e tentou ser o mais delicada possível. "Catherine, ela veio te visitar algumas vezes, mas não esteve muito presente nos últimos meses." David franziu o senho, lutando para entender. Ele havia acordado de um pesadelo que parecia interminável, e agora se via em um cenário que era ainda mais perturbador. A ausência de Catherine, a pessoa que ele imaginava ao seu lado, o golpeou com força. "Mas, ela era minha noiva. Íamos nos casar. Por que ela não está aqui?" A voz de David, ainda fraca, carregava um tom de decepção. Emily respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. "Não sei dizer ao certo, David." No começo, ela vinha com mais frequência, mas com o tempo, suas visitas ficaram mais espaçadas. Ela tinha outros compromissos. O impacto daquelas palavras fez com que o peito de David se apertasse. A realidade começava a se formar em sua mente. Catherine, a mulher com quem ele planejava passar o resto da vida, parecia ter seguido em frente sem ele. O silêncio de Emily confirmava aquilo que ele não queria acreditar. David virou o rosto para o teto, sentindo um turbilhão de emoções invadir sua mente. Decepção, confusão, dor. Tudo estava misturado. Ele queria entender o que tinha acontecido com sua vida enquanto estava adormecido, e ao mesmo tempo, temia as respostas. Então, ela não esperou. "Ela me deixou aqui?" perguntou ele com amargura. Emily, percebendo a dor nas palavras dele, sentiu uma necessidade profunda de confortá-lo. Mas sabia que não havia muito que ela pudesse dizer para amenizar a situação. "Eu sinto muito, David. Sei que isso é difícil de ouvir. Mas, desde o início, você nunca esteve sozinho. Eu estive aqui. Sempre estarei." David olhou para ela com uma mistura de gratidão e confusão. Ele não entendia o motivo pelo qual essa enfermeira, uma completa desconhecida, parecia tão envolvida em sua recuperação. Ainda assim, sentia-se grato por não estar completamente abandonado. Em meio à desolação que o consumia, havia uma nova presença em sua vida, alguém que, de alguma forma, parecia se importar. Os próximos dias seriam de muitas descobertas e revelações. Os dias seguintes ao despertar de David foram uma montanha-russa de emoções. Ele estava fisicamente fraco, mas a dor mais profunda era a que pulsava em sua mente e em seu coração. O tempo que passou em coma parecia ter sido um limbo, um lugar onde nada mudava, mas agora que estava acordado, a realidade de sua vida anterior o esmagava. Cada pequena lembrança de Catherine trazia mais dúvidas e menos respostas. Emily, como sempre, estava lá. No início, ele ficava em silêncio, observando-a enquanto ela ajustava seus travesseiros, ajudava-o a se levantar da cama e o acompanhava até a sala de fisioterapia. Havia uma gentileza nas ações dela que o desconcertava. Ela estava lá, mesmo sem obrigação, e com o tempo, David começou a perceber que o cuidado de Emily ia além do profissionalismo. Era genuíno. Em uma manhã particularmente difícil, David estava sentado na cadeira ao lado de sua cama, olhando pela janela do hospital. O sol de inverno mal aquecia a cidade, e a paisagem parecia tão cinza quanto ele se sentia por dentro. Emily entrou no quarto com o café de sempre, colocando o copo sobre a mesa ao lado dele. "Bom dia, David. Como está se sentindo hoje?" perguntou ela, sempre com o mesmo tom de cuidado.
Ele suspirou profundamente antes de responder, os olhos ainda fixos na janela. Fisicamente, melhor. Mas, ainda estou tentando juntar os pedaços aqui dentro, disse, batendo de leve na cabeça. Eu não sei como lidar com tudo isso. O acidente, Catherine, o tempo que perdi. É como se minha vida tivesse parado e agora eu não sou mais o mesmo. Emily se sentou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que ele soubesse que não estava sozinho. Não é fácil, eu sei. Você passou por algo extremamente difícil. Mas o importante é que você está aqui agora, e cada dia que passa é uma nova chance de recomeçar. David olhou para ela, tentando entender como alguém que mal o conhecia poderia demonstrar tanta empatia. Por que você se importa tanto? Eu sou só mais um paciente, não sou? Emily hesitou por um momento. Ela não sabia como responder de forma que não parecesse invasiva ou emocionalmente pesada. Mas a verdade era que, ao longo daquele ano, ela havia se apegado a ele de uma forma que não podia explicar facilmente. Eu não sei, ela começou, com a voz suave. Acho que, de alguma forma, senti que você precisava de alguém que estivesse aqui, mesmo que você não soubesse disso. Eu vi muitas pessoas passarem por momentos difíceis aqui no hospital, mas com você havia algo diferente. Eu queria estar aqui. David ficou em silêncio por alguns minutos. As palavras dela ecoaram em sua mente. Ele nunca havia experimentado esse tipo de dedicação antes. Catherine estava presente, sim, mas sempre de uma maneira distante, focada nas aparências, na imagem que eles passavam para o mundo. Ele começou a refletir sobre o tempo em que estava com Catherine. A vida antes do acidente parecia agora tão distante, quase como se pertencesse a outra pessoa. As festas, os eventos sociais, os jantares luxuosos. Tudo girava em torno de status, de manter uma fachada perfeita. E agora, parado ali, sem as distrações de sua antiga vida, David começou a perceber o vazio daquela existência. Enquanto isso, Emily continuava ao seu lado, silenciosa, respeitando o espaço dele. Acho que nunca percebi o quão superficial minha vida era antes, disse David finalmente, quebrando o silêncio. Eu me enganei por tanto tempo, achando que estava vivendo a vida perfeita, com a mulher perfeita. Mas agora, tudo parece tão falso. Emily olhou para ele com gentileza, sem querer forçá-lo a se abrir mais do que ele estava pronto. Às vezes, as situações mais difíceis nos mostram o que realmente importa, disse ela. Pode ser doloroso, mas também pode ser libertador. David assentiu, ainda processando tudo. Ele sabia que sua relação com Catherine sempre fora mais sobre aparências do que qualquer outra coisa. Mas agora, após tudo o que havia passado, ele se sentia diferente, como se tivesse uma nova perspectiva. E nessa nova perspectiva, Emily brilhava com uma luz própria. Foi então que a porta se abriu abruptamente, e Catherine entrou no quarto. Ela estava impecavelmente vestida, como sempre, com um sorriso que parecia mais ensaiado do que sincero. Ela parou por um momento, encarando David como se estivesse vendo uma peça valiosa que havia perdido e finalmente recuperado. David. Graças a Deus você está acordado, disse ela, caminhando rapidamente em sua direção, ignorando completamente a presença de Emily. Eu sabia que você iria voltar. Eu sabia que esse pesadelo iria acabar. David piscou, surpreso com a súbita aparição dela. Ele esperava sentir alívio ou felicidade ao vê-la, mas tudo o que sentiu foi um leve desconforto. Era como se algo estivesse fora do lugar, como se a presença de Catherine não se encaixasse mais em sua vida da mesma maneira. Catherine, começou ele, sem saber ao certo o que dizer. Ela sorriu amplamente e segurou a mão dele. Agora que você voltou, podemos retomar nossos planos. Podemos nos casar, continuar de onde paramos. David olhou para a mão dela sobre a sua e, em seguida, para Emily, que discretamente se afastou para o canto do quarto, dando espaço para a conversa deles. O vazio que ele sentia ao olhar para Catherine era palpável, e naquele momento, ele sabia que algo havia mudado para sempre. Dias se passaram e depois da última visita de Catherine, a tensão na mente de David crescia a cada minuto. A presença dela o fazia lembrar de sua antiga vida, a vida que parecia tão perfeita antes do acidente.
Ela o visitava regularmente, sempre vestida impecavelmente e cheia de energia, falando sobre o casamento que eles ainda poderiam ter, sobre os amigos que perguntavam dele, e sobre como as pessoas sentiam sua falta nos círculos sociais. David, você não faz ideia de como todos ficaram preocupados com você, dizia Catherine, segurando sua mão como se tentasse reafirmar sua conexão. Precisamos organizar uma festa de retorno, algo grandioso. Todos vão querer te ver de novo. David a ouvia em silêncio, tentando absorver as palavras dela. Ele olhava para Catherine e via a mesma mulher que sempre conheceu, deslumbrante, confiante, determinada a retomar a vida deles como se nada tivesse acontecido. Mas agora, havia algo diferente em como ele a enxergava. O brilho que ela costumava ter aos seus olhos parecia mais distante, quase artificial. Enquanto Catherine falava sobre a grandiosidade de suas vidas anteriores, David não conseguia parar de pensar em Emily. Ela era uma presença silenciosa, mas constante. Emily não estava ali para impressioná-lo com palavras grandiosas ou promessas de um futuro luxuoso, ela estava ao seu lado simplesmente por estar. E esse contraste entre as duas mulheres o deixava cada vez mais confuso. Em uma tarde, enquanto Catherine o pressionava para marcar uma data para o casamento, David finalmente explodiu. Catherine, eu não sei se quero continuar com esses planos. Não agora. Ela piscou, visivelmente surpresa. Como assim, David? É claro que você quer. Estamos juntos há anos, você sempre quis isso. Ele balançou a cabeça, sentindo o peso de suas palavras. As coisas mudaram, Catherine. Eu mudei. Esse acidente me fez pensar em tantas coisas que eu nunca tinha considerado antes. Eu não sei se posso simplesmente voltar e fingir que nada aconteceu. Catherine recuou, sua expressão endurecendo. Está me dizendo que não quer mais casar? Depois de tudo que passamos? David suspirou, lutando para encontrar as palavras certas. Ele não queria magoá-la, mas também não podia ignorar o que estava sentindo. E o que ele sentia por Emily crescia a cada dia, uma conexão mais profunda e real do que qualquer coisa que ele já havia experimentado. Eu não estou dizendo que não quero casar, Catherine, ele começou, hesitante. Só preciso de mais tempo. Tempo para entender o que eu realmente quero. Quem eu sou agora. Catherine ficou em silêncio por um momento, claramente tentando processar o que estava ouvindo. Ela sempre esteve no controle, sempre soube como conduzir as situações. Mas agora, a incerteza de David era algo que ela não conseguia controlar. Isso é por causa daquela enfermeira, não é? Perguntou ela, o tom cortante. David a encarou, surpreso pela pergunta. O que? Não é isso. Emily, ela esteve aqui por muito tempo. Ela me ajudou muito, mas isso não tem nada a ver com... Catherine o interrompeu, erguendo uma mão. Eu vi a maneira como você olha para ela, David. Não sou cega. E acho que você precisa decidir o que quer. Ou estamos juntos, ou você pode continuar sua vidinha simples com ela. Só que você sabe muito bem que isso não é quem você é. As palavras de Catherine ecoaram pela mente de David. Ela estava certa, em parte. A vida que ele e Catherine tinham era grandiosa, cheia de glamour e status. Era uma vida que muitos sonhariam em ter. Mas ao mesmo tempo, ele não podia negar o que sentia quando estava com Emily. Ela era diferente de tudo que ele conhecia. Simples, autêntica, e isso o atraía de uma maneira que ele nunca havia imaginado. Mais tarde, naquele mesmo dia, Emily entrou no quarto de David com seu sorriso suave de sempre. Ele sentia sua presença como um bálsamo, um alívio para o caos em sua mente. Ela notou imediatamente que algo estava diferente. Você está bem, David? Perguntou, sentando-se ao lado dele com aquela mesma preocupação genuína que ele tanto admirava. Ele a olhou por um momento, tentando processar suas próprias emoções. Havia algo em Emily que o fazia querer ser honesto, não esconder nada. Catherine esteve aqui mais cedo, disse ele, sua voz pesada. Emily assentiu, sem dizer nada. Ela sabia que Catherine fazia parte da vida dele, e mesmo que não gostasse, respeitava isso. Ela quer continuar com os planos do casamento. Quer que tudo volte a ser como antes, continuou David.
Mas eu não sei se posso fazer isso. Emily o observou em silêncio, tentando esconder a dor que sentia ao ouvir sobre o casamento. Ela sabia que o relacionamento deles era complicado, que haviam passado entre David e Catherine que ela não podia apagar. O que você quer, David? Perguntou ela calmamente, sua voz quase um sussurro. Ele olhou profundamente nos olhos dela, sentindo uma confusão que nunca havia sentido antes. Eu não sei. Eu estou preso entre duas vidas. A vida que eu achava que queria, com Catherine, e essa nova realidade, com você. Com algo que parece mais real. Emily abaixou o olhar, sem saber o que dizer. Ela não queria pressioná-lo, mas também não podia ignorar o que estava sentindo. Eu estarei aqui, seja qual for sua decisão, disse ela, finalmente. O importante é que você faça o que te faz feliz, David. O que for certo para você. David sentiu um aperto no coração. Ele sabia que estava à beira de uma escolha difícil, uma escolha que mudaria sua vida para sempre. Os dias passavam lentamente, e David se encontrava cada vez mais mergulhado em uma espiral de questionamentos. A vida, que antes parecia tão linear e bem definida, agora era um quebra-cabeça sem solução. Algo dentro dele não conseguia aceitar o acidente como uma simples coincidência. A maneira como tudo aconteceu, a rapidez com que ele perdeu o controle do carro, parecia planejada. As dúvidas começaram a corroer seus pensamentos. E quanto mais ele pensava, mais algo gritava em sua mente, havia algo errado. Durante uma tarde silenciosa, enquanto Emily estava fora resolvendo alguns assuntos no hospital, David decidiu seguir seu instinto. Ele pediu a seu assistente pessoal, Greg, para reunir todos os documentos e relatórios policiais relacionados ao acidente. Greg, que sempre foi leal a David, não fez perguntas, apenas obedeceu. Em poucas horas, uma pasta repleta de informações estava sobre a mesa à sua frente. Aqui está tudo, David, disse Greg, colocando os papéis sobre a mesa. Relatórios do acidente, declarações de testemunhas, qualquer coisa que podemos encontrar. David assentiu, respirando fundo. Obrigado, Greg. Eu só preciso entender melhor o que aconteceu. Greg o olhou com uma mistura de preocupação e curiosidade, mas não pressionou. Sabia que David estava em uma jornada pessoal e, por mais que se preocupasse, não podia interferir. Ele saiu do quarto, deixando David sozinho com suas suspeitas. Ao folhear os documentos, uma série de detalhes começaram a chamar sua atenção. O relatório policial indicava que os freios do carro falharam. No entanto, o carro havia passado por manutenção uma semana antes do acidente, o que deveria ter garantido que estivesse em perfeitas condições. Mais estranho ainda, o mecânico que fez a revisão havia desaparecido logo após o acidente. Nada disso fazia sentido. Uma sensação crescente de pavor começou a se formar no peito de David. Ele continuou lendo, seus olhos agora fixos em um pequeno detalhe no depoimento de uma testemunha. Uma mulher afirmou ter visto um outro carro nas proximidades momentos antes do acidente, mas essa informação nunca foi considerada relevante pelas autoridades. Era como se tudo tivesse sido varrido para debaixo do tapete. Isso não foi um acidente, David murmurou para si mesmo, sentindo um nó se formar em sua garganta. Em seguida, ele encontrou algo ainda mais perturbador. Entre os papéis estava uma série de documentos financeiros, que mostravam transferências vultosas da conta conjunta de David e Catherine logo após o acidente. Os valores eram absurdos, e o destino do dinheiro era um mistério. Foi então que um pensamento horrível cruzou sua mente, e se Catherine estivesse por trás de tudo? Ela tinha muito a ganhar com sua morte. E o casamento, agora que ele estava fisicamente frágil, poderia não ser mais tão vantajoso para ela. O amor de Catherine, que ele sempre havia percebido como um pouco frio e distante, de repente parecia algo muito mais sombrio. No mesmo momento, Emily entrou no quarto, carregando um buquê de flores que ela costumava trazer para alegrar o ambiente. Ao ver o semblante de David, sua expressão mudou imediatamente. David? O que houve? Você está pálido. Ele olhou para ela, tentando processar a mistura de raiva e decepção que fervilhava dentro dele. Emily, eu acho que o acidente não foi um acidente. Ela ficou em silêncio, surpresa. Como assim? O que você quer dizer?
David respirou fundo, fechando os olhos por um instante para tentar organizar seus pensamentos. Existem coisas que não fazem sentido. Os freios falharam, mas o carro estava em perfeitas condições. O mecânico desapareceu logo depois. E há transferências financeiras suspeitas nas contas logo após o acidente. Ele pausou, sua voz tremendo. Acho que Catherine pode estar envolvida. Emily olhou para ele, incrédula. Catherine? David, isso é muito sério. Você tem certeza? Ele balançou a cabeça lentamente. Eu não sei. Mas tudo está apontando para isso. Ela tinha motivos. A nossa relação estava instável antes do acidente. Ela sempre se preocupou mais com a aparência do que com o que realmente sentíamos. E se ela viu minha fragilidade como uma oportunidade? Emily aproximou-se dele, colocando a mão gentilmente sobre a dele. Isso é terrível, David. Mas você precisa de provas, algo concreto. Não pode acusá-la sem ter certeza. David sabia que ela estava certa. Por mais que tudo indicasse que Catherine poderia ter arquitetado o acidente, ele não podia agir por impulso. Ele precisava de mais informações, de algo que ligasse diretamente Catherine ao incidente. Mas, ao mesmo tempo, a simples possibilidade de que ela estivesse por trás disso era suficiente para fazê-lo duvidar de tudo que já sentiu por ela. Nos dias seguintes, ele continuou investigando, conversando com pessoas próximas, revisitando os documentos. Cada nova pista parecia confirmar suas suspeitas. O desaparecimento do mecânico, as transferências financeiras, a falta de interesse real de Catherine em sua recuperação, tudo apontava para um único destino, ela. Catherine, a mulher que ele havia amado e com quem havia planejado construir uma vida, poderia ter tentado matá-lo. O choque o consumia. A ideia de que alguém pudesse ser tão calculista, tão cruel, o devastava. E em meio a esse turbilhão, havia Emily, sempre presente, sempre sincera. Ela era o oposto de Catherine em todos os sentidos, e isso só tornava sua escolha mais clara. Mas antes de qualquer coisa, ele precisava confrontar a verdade. Ele estava pronto para encarar Catherine. E, dessa vez, ele exigiria respostas. O clima estava tenso no apartamento de David. Catherine estava sentada diante dele, com os olhos fixos, mas a segurança habitual que ela ostentava estava visivelmente abalada. David olhava para ela, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. A mulher que ele pensava conhecer, com quem um dia havia imaginado um futuro, agora estava envolta em mentiras e segredos sombrios. Catherine, eu sei de tudo. Ela ergueu uma sobrancelha, tentando manter a compostura. Do que você está falando, David? Sua voz era fria, quase desdenhosa, mas havia um leve tremor nela que não passava despercebido. David respirou fundo, seus olhos carregando o peso de meses de dúvidas e revelações. Sobre o acidente. Sobre o mecânico que desapareceu. As transferências de dinheiro logo depois que eu fui hospitalizado. Eu sei que você tinha interesse em ver o que aconteceria comigo. Ele parou por um instante, procurando as palavras certas. Você queria a minha fortuna, Catherine. O casamento era só uma peça no seu plano. Ela se inclinou para a frente, agora com os olhos marejados. Isso é absurdo, David. Como pode pensar isso de mim? Eu te amo. Sempre amei. Sua voz se elevou, uma tentativa desesperada de desviar a situação. David a observou com calma, a dor evidente em seu olhar. Amar? Amar alguém? Ele balançou a cabeça, triste. Você não sabe o que é amor, Catherine. Você sempre amou a si mesma, o que o status e o dinheiro poderiam te proporcionar. E o pior é que eu fui cego a isso por muito tempo. Catherine se levantou abruptamente, a raiva substituindo as lágrimas. Isso é ridículo. Você acha que eu orquestrei um acidente? Que eu tentaria te matar? Ela esfregou as mãos nervosamente. David, isso é uma loucura. Não faça isso com a gente, você está sendo influenciado por pessoas que não entendem o que tivemos. David ficou em silêncio por um momento, observando-a, sabia que Catherine tentaria manipular a situação, como sempre fez. Mas dessa vez, ele não cederia. Ele não era mais o homem que se deixava levar pelas aparências e pela superficialidade.
Eu já abri uma investigação, Catherine. As autoridades já sabem do que descobri. Não será mais possível encobrir nada. E você, ele fez uma pausa, sua voz firme. Não vai deixar o país. Não até que tudo seja esclarecido. Catherine se aproximou, tentando tocar o rosto de David, mas ele recuou. As lágrimas agora desciam pelo rosto dela, mas David sabia que não eram lágrimas de arrependimento. Eram de desespero, porque ela sabia que havia perdido. Eu te amo, David, ela sussurrou, sua voz embargada. Você está cometendo um erro. Eu nunca faria isso. Eu nunca quis te machucar. David a olhou nos olhos, finalmente livre das ilusões que ele mesmo havia criado sobre ela. Você pode até acreditar nisso, Catherine. Mas o que você realmente queria não era amor. Era controle, poder, status. Ele respirou fundo. Agora, eu preciso seguir em frente. E você precisa enfrentar as consequências dos seus atos. Ela deu um passo para trás, chocada com a frieza em sua voz. Catherine saiu chorando, como se fosse a vítima. Mas David sabia que, pela primeira vez em muito tempo, ele estava fazendo o que era certo. Depois que a porta se fechou, o silêncio tomou conta do apartamento. David se sentou no sofá, sentindo o peso da decisão que acabará de tomar. Era o fim de uma era, o fim de uma vida construída sobre aparências e enganos. Mas, estranhamente, ele sentiu uma paz que há muito não experimentava. Algumas horas depois, Emily chegou. Ela sabia que algo havia acontecido no momento em que olhou para David. Sua postura estava mais leve, mas os olhos denunciavam a tempestade que ele havia enfrentado. Como foi? Emily perguntou, sentando-se ao lado dele. David suspirou, passando as mãos pelo cabelo. Foi difícil, mas necessário. Eu confrontei Catherine. Ela tentou negar, claro, mas eu sei quem ela realmente é agora. Emily assentiu, seu olhar cheio de compreensão e apoio. E como você está? A voz dela era suave, carregada de preocupação genuína. David sorriu levemente, algo que não fazia há muito tempo. Estou bem. Finalmente, estou bem. Ele olhou para ela, seus olhos agora mais brilhantes. E isso é por sua causa, Emily. Você me mostrou o que é o verdadeiro amor, o que é se importar com alguém de verdade. Emily desviou o olhar, um pouco envergonhada pela intensidade das palavras dele. Eu só fiz o que qualquer um faria. David balançou a cabeça. Não, Emily. Você fez muito mais. Você esteve ao meu lado quando eu mais precisei, quando eu estava vulnerável e perdido. Você cuidou de mim, mesmo quando eu não sabia quem você era. E agora, eu vejo com clareza. Ele se levantou lentamente, ainda se recuperando fisicamente, mas determinado. Emily o observava, curiosa. O que está fazendo? David se aproximou dela, ajoelhando-se com esforço. Emily arregalou os olhos, surpresa. Ele tirou uma pequena caixinha do bolso, algo que havia guardado por semanas, esperando o momento certo. Emily, eu nunca soube o que era o verdadeiro amor até conhecer você. Eu nunca soube o que era ser cuidado, ser visto de verdade. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas significativo. Quero começar uma nova vida, uma vida longe de aparências, uma vida com você. E gostaria que você fosse minha esposa. Emily ficou em silêncio por um momento, lágrimas enchendo seus olhos. Ela sabia que David estava sendo sincero, que o amor que ele sentia por ela era diferente de qualquer coisa que ela já havia experimentado. David, ela sussurrou, tentando encontrar as palavras. Sim. Claro que sim. David sorriu, sentindo uma felicidade que ele pensava não ser mais possível. Ele colocou o anel no dedo dela, e os dois se abraçaram felizes e se beijaram apaixonadamente, selando ali o começo de uma nova vida. David sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas com Emily ao seu lado, ele se sentia forte. E pela primeira vez, ele tinha certeza de que estava seguindo o caminho certo, livre das correntes do passado e pronto para um futuro repleto de amor verdadeiro e autenticidade. Se você gostou da história de hoje, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar para receber mais histórias emocionantes como essa toda semana. Até a próxima Páginas da Vida.